Olá, pessoal, e agora? Alguém? Finalmente. E olha que eu comecei aqui mais cedo, achando que estava ganhando tempo. Infelizmente dá nisso. E o pior é que o Dalmo, que é do Saber Mais Direito, tá voando agora para Belém, né? Então não consigo nem falar com ele. Obrigado aí o pessoal que entrou em contato. Me disseram, entraram em contato comigo aqui pelo WhatsApp dizendo que estava bloqueado, né? Tava só para os seguidores, enfim, para quem o Saber Mais Direito segue. Mas vamos lá, pessoal. Boa noite, boa noite. Amanhã eu estou seguindo viagem, né? Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu estou decolando amanhã para Belém, para o nosso aulão, mas amanhã não dá, é impossível. Infelizmente é impossível, porque eu viajo amanhã, tá certo? Infelizmente não vai dar. A nossa aula hoje vai continuar no projeto Direto ao Ponto, a partir do livro, a partir da doutrina do professor André Nicoliti. Portanto, voltada aí diretamente para o concurso de Belém do Pará, de delegado do Pará. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, já que é direto ao ponto, vamos lá. Hoje eu vou, aos que não me conhecem, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou delegado de polícia, muitos já me conhecem, tenho algumas obras jurídicas, alguns livros, este é o mais recomendado aí como manual teórico e prático, a maioria de vocês já me conhece nessa altura do campeonato, tá? Delegado de Polícia em Ação, um livro bastante interessante, de fôlego. Questões discursivas, que não cai aí em Belém, no concurso do Pará, porém cai no Goiás. E, por fim, temas atuais de polícia judiciária, quem quiser se aprofundar, é bastante interessante. Bem, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre prisões cautelares. Porém, eu vou introduzir este tema como o professor Nicoliti vai haver sorteio lá no aulão, tá certo, pessoal? Vai haver sorteio da obra de todos os professores do aulão que publicam pela Juspodium, tá certo? Então, quem for participar, aliás, encerram hoje, tá, pessoal? As inscrições, quem tiver interesse, o professor pode passar a sua rede social. Sim, vocês me encontram facilmente nas redes sociais, buscando por Delegado Cleopas. Delegado Cleopas, vocês facilmente vão me encontrar, tá certo? Eu vou trabalhar com vocês com processo penal, eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, e tenho desenvolvido nos últimos tempos um trabalho mais específico em relação a processo penal, inclusive com trabalhos escritos. O professor André Nicoliti, ao trabalhar no seu livro sobre prisões, ele coloca o tema prisões cautelares dentro de um tema mais amplo, que a doutrina em geral, pelo menos a maior parte da doutrina, e eu também me incluo nessa maior parte, no tema amplo de medidas cautelares no processo penal. O professor André Nicoliti, porém, adota uma outra sistemática e ele prefere considerar a existência de um verdadeiro processo penal cautelar. Então fiquem atentos para isso, tá certo? Não é difícil que venha em prova uma ideia ampla como esta. O professor André Nicoliti adota a concepção de uma doutrina de um processo penal cautelar ao lado de um processo penal de conhecimento e de um processo penal de execução. Isso traz uma série de desdobramentos, inclusive com a existência em tese de uma verdadeira ação cautelar, e ele considera, inclusive, ele vislumbra a existência de um jus postulandi na representação feita pelo delegado de polícia ou no requerimento feita pelo Ministério Público acerca de qualquer medida cautelar. Não é uma doutrina majoritária e eu acho que é equivocada, porém é necessário que vocês saibam, tá certo? Princípios. O professor André Nicoliti trabalha com os seguintes princípios incidentes dentro daquilo que ele chama de processo cautelar.
mas que vão ser aplicados aqui também para as prisões. Primeiro, dignidade da pessoa humana, aplicável a tudo no processo penal. Beleza? Pessoal, vamos lá. Só compartilhando, eu gostaria que vocês compartilhassem aí e dessem esse feedback na reta final para que o professor saiba que vocês estão acompanhando. Beleza? Vamos lá. Dignidade da pessoa humana. Não vou trabalhar com todas elas. E eu mantive aqui o 4G. Eu deveria voltar então para o meu para a net, para o meu Wi-Fi, mas tudo bem, vou deixar dessa forma, para não ter problemas para vocês. Segundo, devido processo legal. Claro que o devido processo legal, ele antecipa aqui para a fase de investigação ou não, mas inquestionavelmente no que tange a processo cautelar, prisões e medidas cautelares em geral, sem dúvida, nós estamos falando aqui de incidência do devido processo legal. E dentro desse devido processo legal, ou do processo devido, como às vezes ele chama, ele inclui alguns outros princípios que nós conhecemos de forma autônoma. Primeiro, a taxatividade. Princípio da taxatividade ou da legalidade das medidas cautelares. Isso é muito interessante, é uma concepção bastante particular, porque não é a maior parte da doutrina. Isso significa que, para o professor Nicoliti, vige o princípio da taxatividade em matéria de cautelares penais. Ou, de outro modo, ele exclui, ele afasta a incidência do chamado poder geral de cautela, típico do processo civil. No processo penal não existe a possibilidade de o juiz ter um poder geral de cautela. Só é possível ele decretar uma medida cautelar cuja previsão típica exista. Cuja previsão típica exista. Perfeito? Então, esta é a primeira decorrência lógica do princípio do devido processo legal. Segundo, princípio da duração razoável do processo. Evidente. É claro que nós vamos ter, embora sem uma previsão, e a Lei 12.403 perdeu esta oportunidade de estabelecer prazos específicos para as medidas cautelares, ele entende que o juiz deve controlar, deve ser o grande controlador do princípio da duração razoável do processo no que tange a medidas cautelares, inclusive prisionais, mas não só, em relação a todas as medidas cautelares. Ok? Por fim, presunção de inocência, que deve ser o grande norte, o limite teleológico e epistêmico de toda a interpretação das medidas cautelares, que é, digamos, a grande dificuldade de conciliação num sistema penal democrático da presunção de inocência com a limitação da liberdade de alguém ou da restrição dos direitos fundamentais que é inerente a qualquer medida cautelar. A difícil conjugação desses princípios se dá exatamente com a moderação, com a ponderação, com a proporcionalidade, para que não tenhamos maiores problemas. Portanto, a presunção de inocência deve ser o norte. Os limites ou as finalidades das medidas cautelares devem ser muito bem preservadas pelo juiz, sob pena de ofender aí este princípio. Até que temos, porém de forma subsidiária, nós temos previsão sim, tá certo? Da condução coercitiva, porém depois de intimação e de descumprimento, mas isso é um outro tema, infelizmente isso não tem sido respeitado. Tem sido feito de antemão, tá certo? Reserva de jurisdição, outro princípio. Aqui nós temos, vocês precisam ficar muito atentos para este princípio. O professor André Nicoliti já elaborou questão em prova no Rio de Janeiro, participando de banca, onde ele explora essa questão do que é essa reserva de jurisdição, tá certo? E é especialmente a situação, ou os limites dos poderes das CPIs que vocês precisam ficar atentos, tá certo? CPIs não podem, obviamente, decretar. Vocês sabem que a Constituição prevê que as CPIs terão aí, digamos, poderes típicos jurisdicionais, mas medidas cautelares possuem reserva de jurisdição e, portanto, as CPIs não podem decretar prisões, busca e apreensão, interceptação telefônica, arresto, sequestro, uma série de medidas.
para parte da doutrina, e se vocês verificarem o site oficial do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, vocês vão ver lá o que ela não pode. Vai ter um item do que ela pode. Vai dizer, por exemplo, que quebra de sigilo financeiro, por exemplo, sigilo bancário, que ela pode, mas há questionamento. Sigilo de dados, tranquilo, não tem problema. Inclusive dados telefônicos, tá? Não a interceptação. Agora, financeiro e bancário, existe divergência, então fiquem atentos a isso. Princípio da motivação, da fundamentação, é evidente que toda decisão que restringe direitos fundamentais deve ser devidamente motivada. Contraditório antecipado. Vejam, a Lei 12.403 trouxe essa previsão de que as medidas cautelares, a decretação de uma medida cautelar, como regra, deve ser precedida pela concessão da possibilidade da parte contrária de se manifestar acerca daquele requerimento ou da representação feita. Excepcionado apenas as hipóteses de perigo de ineficácia da medida ou de urgência. O professor André Nicoliti chama este contraditório antecipado, eu prefiro chamar de contraditório antecipado, de contraditório imediato. Então fiquem atentos a esta expressão. Contraditório imediato é a expressão que ele prefere. Não existe a Lei 12.403, no artigo 282, parágrafo 3º, que é o que prevê este contraditório antecipado ou imediato, não traz, por exemplo, a forma de manifestação, nem tampouco o prazo. O professor André Nicoliti entende que deve ser aplicado o artigo 185 do CPP, que diz que quando não houver previsão de prazo, o juiz deve estabelecer o prazo de 5 dias. Então fiquem atentos para isso, tá certo? Segundo a doutrina do professor Nicoliti, o prazo para este contraditório imediato antecipado para a decretação das medidas cautelares é de 5 dias. Eu acho que é complicado, especialmente com a necessidade de audiência de custódia, em que a decisão do juiz, via de regra, é tomada naquele momento de audiência de custódia, ou no máximo em 24 horas depois. Esse contraditório prévio ou imediato tem sido realizado na própria audiência de custódia. Então esse prazo de 5 dias me parece equivocado. De todo modo, fica aí o posicionamento do professor Nicoliti, tá certo? Excepcionalidade, claro, previsão expressa do 282, parágrafo 6º do CPP, e aí, embora ele se refira ao processo cautelar, essa excepcionalidade aqui é muito mais essa previsão do CPP da prisão cautelar, em especial da prisão preventiva, tá certo? Ela vai ser a última ratio do sistema de cautelaridade penal. Proporcionalidade. Nós temos diversos dispositivos que tratam da proporcionalidade, tá? O professor André Nicoliti traz algumas críticas do 282, incisos 1º e 2º, porque esses dispositivos dizem que é possível a decretação de medidas cautelares com o fim de evitar a prática de infrações penais, bem como deve ser analisada a necessidade invocando as condições pessoais do indiciado ou acusado. Ora, essas duas hipóteses, se vocês verificarem, a primeira hipótese, do inciso 1º, traz uma finalidade que não é tipicamente de medida cautelar. A medida cautelar visa assegurar, via de regra, a aplicação da lei penal, a persecução penal, assegurar o processo. Vejam que existe uma instrumentalidade qualificada, por isso se diz que é uma instrumentalidade de 2º grau, que a medida cautelar é um instrumento do instrumento. É um instrumento do processo, porque ela garante o processo. No momento em que a lei traz finalidades que são típicas do processo penal, da pena, ela deixa de ter uma finalidade cautelar e, portanto, o professor André Nicoliti entende como inconstitucionais esses dispositivos. No segundo caso, porque trata, na verdade, quando estabelece que essa medida pode levar em conta as condições do indiciado ou do acusado, ele diz que corre o risco de nós estarmos tratando de um direito penal do autor, e eu acrescentaria, de um processo penal do autor e não do fato, tá certo? Essas são as críticas que ele faz em relação a estas previsões. Especificamente em relação às prisões,
o professor Nicoliti considera como sendo duas as prisões cautelares. Eu estou de acordo com ele, tá certo? Na verdade, eu até que entendo que são 3 prisões cautelares. O professor Nicoliti entende que atualmente existem apenas 2, prisão preventiva e a prisão temporária. Eu acrescentaria a prisão domiciliar. Eu considero a prisão domiciliar também uma prisão cautelar. E mais, a prisão para extradição, que eu não considero uma modalidade de prisão preventiva, mas este é um outro assunto. Quem tiver interesse sobre isso, eu escrevo bastante sobre isso aqui, que é o que escrevo sobre medidas cautelares neste livro. Mas para o professor André Nicoliti, nós temos apenas 2 prisões cautelares, preventiva e temporária. A prisão em flagrante, de forma acertada, o professor Nicoliti concorda com parcela da doutrina, na qual eu me incluo, que considera a prisão em flagrante como uma prisão pré-cautelar. Ou seja, é exatamente correta a observação aí do colega sobre o inquérito para a extradição de estrangeiro. A prisão em flagrante tem natureza administrativa e visa assegurar a aplicação de outras medidas cautelares. Daí porque eu chamei, em um artigo que eu escrevi em 2010, que saiu no boletim do IBCCRIM, eu considerei como uma qualificação de 3º grau, tá? Por uma analogia aí que Calamandrei chamava as medidas cautelares de qualificação de 2º grau, eu considero de 3º, porque a prisão em flagrante, a instrumentalidade qualificada de 3º grau, ela é um instrumento do instrumento do instrumento. Do que eu estou falando? A prisão em flagrante é um instrumento para a aplicação de uma medida cautelar, que por sua vez é um instrumento para assegurar o bom desenvolvimento do processo, assegurar provas e para a devida aplicação da lei penal. Ficou claro isso? Então, a prisão em flagrante, ela deve ser, por isso a sua precariedade atualmente. A Lei 12.403 trouxe de forma definitiva essa natureza pré-cautelar da prisão em flagrante. O juiz, e nós vamos falar sobre isso, diante do auto de prisão em flagrante, hoje terá que tomar uma das medidas lá do 310. Tá certo? Ninguém mais poderá permanecer preso em flagrante pelo tempo que antes ficava. Hoje, o prazo máximo, inclusive, segundo o professor Nicoliti, o prazo máximo que alguém pode ficar preso em flagrante atualmente é de 48 horas. Prazo este que eu não concordo. Por quê? O professor Nicoliti entende que 24 horas na fase policial, estou de acordo, previsão expressa do CPP, e para ele é mais 24 horas para que o juiz tome uma decisão. Eu entendo que, na verdade, o juiz tem 48 horas para tomar essa decisão, por aplicação analógica lá do 323, parágrafo único, se não me falha a memória, que diz que ele terá esse prazo para decidir acerca da fiança. Então, para mim, qualquer medida cautelar, o juiz terá o prazo de 48 horas para decidir. Por isso é que, na minha concepção, o prazo máximo que alguém pode ficar preso em flagrante hoje no Brasil é de 72 horas. Mas, para o professor André Nicoliti, 48 horas. Não esqueçam isso, tá? Esse também é um ponto divergente que ele se posiciona e, portanto, é importante que vocês saibam. Provisionalidade. Este é um outro princípio que eu já falei aí em outros momentos. O que é a provisionalidade? A provisionalidade está relacionada, senhores, à manutenção das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação de uma medida cautelar. Não só a prisão, mas qualquer outra. Circunstâncias fáticas. Ela é provisional. Ela tem um caráter ou aquela cláusula típica do processo administrativo, rebus sic stantibus, vocês devem lembrar disso, aplica-se inteiramente às medidas cautelares. Aliás, o professor André Nicoliti elaborou questão sobre isto no concurso do Rio de Janeiro, certo? Então fiquem atentos. A cláusula rebus sic stantibus incide em todas as medidas cautelares. As prisões, obviamente,
todas as medidas cautelares, estão submetidas à cláusula. Gosta de usar a doutrina desse professor? Não, ela não gosta, a FUNCAB. Ele é que vai elaborar a prova de processo penal. Ao colega que perguntou, agora, eu só estou trabalhando com a doutrina exclusiva do professor André Nicoliti, nesse projeto, direto ao ponto, porque ele é o autor, ele que vai elaborar a prova. É só por isso, tá, pessoal? Ficou claro isso aos colegas? Tranquilo? Então vejam, provisionalidade então está relacionado às circunstâncias fáticas que ensejam a decretação de uma medida cautelar. Beleza, Alex? É por isso, tá? Depois pode esquecer, é verdade. Tenham o André Nicoliti como mais um autor, tá bom? Mas neste projeto eu estou trabalhando exclusivamente com ele por conta disso. Pois bem, por fim nós temos o princípio da provisoriedade. A provisoriedade, senhores, diferentemente da provisionalidade, está relacionada ao tempo. As medidas cautelares deveriam ter um tempo específico. Eu digo deveriam porque, infelizmente, pouquíssimas medidas cautelares têm tempo específico. Exemplo disso, senhores, prisão temporária. Prisão temporária é uma das poucas medidas cautelares que nós temos tempo específico previsto. Que nós temos 5 dias como regra prorrogável e crimes hediondos equiparados, 30 prorrogável, com mais 30. Interceptação telefônica, de igual modo, 15 dias, prorrogável. Beleza? Como regra, as medidas cautelares não possuem tempo específico. Doutrina e jurisprudência é que ficam aí estabelecendo prazos, tentando limitar. O projeto de reforma do Código de Processo Penal traz aí alguns prazos, beleza? Pois bem, vamos então falar rapidamente da prisão em flagrante. O que é que o professor Nicoliti traz de específico? Vocês vão ter que estudar, obviamente, tudo de prisão, porque prisão é um tema essencial para o cargo de delegado de polícia. Saibam tudo disso. Fiquem muito atentos, portanto. O que me chamou a atenção um ponto que me chamou bastante atenção. A hipótese de flagrante em crime permanente. Vocês, obviamente, sabem, a doutrina em geral e a jurisprudência consideram legal a prova colhida na hipótese de haver de invasão de domicílio quando estiver ocorrendo uma situação flagrancial no interior da residência. Todo mundo já ouviu isso, todo mundo sabe disso. E olha que interessante, senhores. Para o professor André Nicoliti, isso não é verdadeiro. A jurisprudência está equivocada. Compreenderam mal, porque são duas situações diferentes. Uma coisa está ocorrendo, haver uma situação de flagrância, de permanência no interior de uma residência. Outra coisa é existir a visibilidade da prática do crime, da situação flagrancial. Para o professor André Nicoliti, acreditem, o que torna lícita, o que torna possível a invasão de um domicílio para, por exemplo, recolher e até autuar em flagrante pessoas que estejam no seu interior com substâncias entorpecentes, é a visibilidade daquela situação. É saber, é ter certeza de que existe. Ele faz um raciocínio mais ou menos parecido com as hipóteses de causas de justificação, causas excludentes da ilicitude. Vocês lembram, vocês se recordam que predomina na doutrina que deve haver a comunhão dos elementos objetivos e subjetivos para a causa de justificação? Não basta que esteja objetivamente ocorrendo uma causa de justificação, o cidadão precisa saber que ele está agindo em legítima defesa. Não basta que ele esteja em legítima defesa.
Ele tem que saber. Para o professor André Nicoliti, também em relação a esta situação, isso deve ocorrer. Então, se houver uma denúncia anônima, na casa de fulano de tal tem droga, e a polícia for lá, à noite, entrar, se ele encontrar droga, ele considera como ilícita. Ele acha que deveria haver uma autorização judicial. Ele só poderia invadir a residência se ele soubesse, porque a questão flagrante vem de flagrar e de evidente, daquilo que é notório. Eu acho este um posicionamento, sinceramente, absurdo, apesar de eu ser, quem me conhece, ele não é exclusivo nesse ponto. Não, tem outros posicionamentos. Tem alguns que defendem, eu concordo que tem, mas é absolutamente minoritário e eu continuo achando que não faz sentido. Então, saibam disso e se liguem, fiquem atentos para isso. O que é que o professor Nicoliti diz? Eu destaquei o seguinte ponto. O que autoriza o ingresso no domicílio é a percepção do cometimento do crime flagrante, e não o simples cometimento, sem que ninguém perceba pelos sentidos. Vocês entenderam isso? É necessário que a pessoa que vai invadir a casa, que é a polícia, perceba. Igor domina muito. Não entendi nada. Perceba pelos sentidos a prática daquele crime. Tá? Fiquem atentos a este ponto. Isso é importante, pessoal. Um outro aspecto que me chamou bastante atenção em relação à situação, à prisão em flagrante. Muitos doutrinadores dizem que não é possível haver prisão em flagrante de crime habitual. O professor André Nicoliti entende que sim, e eu concordo com este posicionamento. Embora difícil, não é impossível, bastando, obviamente, que estejam presentes os fatos que indiquem a habitualidade, como no caso de casas de prostituição, exercício ilegal da medicina. Portanto, fiquem atentos. Fiquem atentos, não é apenas haver lastro mínimo em relação a quê? A invasão do domicílio e a questão do crime permanente. Tudo isso tem que haver lastro mínimo, sem dúvida. Fiquem atentos aos tipos de flagrante. Tá? Cuidado. Acha que podem cobrar que Nicoliti pensa, não deveria colocar isso expresso na questão? Não, por incrível que pareça, como ele que elabora, pessoal, ele não diz na questão que é o posicionamento dele. Acreditem, ele elaborou a prova. Ele elaborou a prova. Todas as provas que ele elabora, ele não diz que é o que ele pensa. É o que está no livro dele. Tá certo? Eu já tive a oportunidade de me manifestar dizendo que eu discordo desse tipo de comportamento, de situação, mas ele não diz que é isso. Tá certo? Ele não diz, é o posicionamento. Mas ele também tem vários posicionamentos que são majoritários, tá? Então é importante que vocês conheçam. Se eu estivesse fazendo esse concurso, eu estudaria exclusivamente pelo livro dele, Processo Penal. Evidente. Certo? Claro que vocês vão ter que perceber, todo mundo perdido na primeira prova, completamente. Quem fez aí, Marco Antônio, deve ter percebido que foi um negócio de outro mundo. Mas percebam o seguinte, pessoal, vocês vão ter que atentar para o que vai estar elaborado, pelo enunciado. Fiquem atentos para isso. Tá? Pode ser que ele pergunte pela jurisprudência. Podem recorrer, claro, é possível recorrer. Qual é o nome de quê? De quem, aliás? Qual é o nome de quem? Sim, pessoal, é possível recorrer, sem dúvida, tá? Do autor André Nicoliti. Tá? Fiquem atentos às classificações, isso é importante. Pessoal, um outro posicionamento aqui que vocês precisam tomar nota e que é divergente na doutrina é acerca da possibilidade de o juiz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Isso já foi cobrado em concurso. É possível fazer isso? Muitos doutrinadores entendem que sim. O juiz não poderia decretar, interpretando aí o CPP,
a chamada preventiva autônoma, originária, mas aquela derivada da prisão em flagrante, muitos diriam, sim, pode. O professor André Nicoliti entende que não é possível. Este é um posicionamento com o qual eu concordo. O juiz não pode decretar de ofício esta prisão. Necessariamente ele deve ser provocado ou pelo delegado de polícia ou o Ministério Público. Não. Ele não pode. Não pode. À luz do sistema acusatório, o juiz não pode decretar em nenhuma fase a prisão preventiva. Tampouco converter de ofício flagrante em preventiva. Isso está no livro dele. Tá certo? Não pode. Ele deve ser provocado. E uma última questão aqui que é bastante interessante. Sim, vocês têm que ter em mente os pressupostos aí, a teoria de base do professor André Nicoliti. Ele é garantista, tá? E, portanto, defende o sistema acusatório e tudo mais. Ele pergunta, vocês sabem, obviamente, pessoal, que pelo Código Eleitoral, o eleitor, o mesário e outras pessoas que trabalham nas eleições, cidadão, o eleitor, não pode ser preso no período eleitoral, assim considerado 5 dias antes e até 48 horas depois, a não ser em flagrante delito ou por sentença penal condenatória por crime inafiançável. Vou repetir. No período eleitoral, compreendido 5 dias antes e até 48 horas depois, diversas pessoas, vamos ter aqui o eleitor como referência, só pode ser preso em 2 situações. Ou em flagrante delito ou por sentença penal condenatória por crime inafiançável. Beleza. A pergunta que o professor André Nicoliti faz e que eu desenvolvo, escrevo sobre isso algumas páginas, é isso aqui, nesse livro. A pergunta que ele faz é, beleza, se é possível a prisão em flagrante, o cidadão é preso, o eleitor é preso nesse período, e considerando que a partir da Lei 12.403, o eleitor, ninguém mais pode permanecer preso em flagrante, se o juiz entender que estão presentes os pressupostos, as hipóteses de cabimento da preventiva, o que ele vai fazer? Ele pode decretar a preventiva derivada da prisão em flagrante ou não? Esta é a pergunta. Senhores, o professor André Nicoliti entende que não, desculpem, eu estou lendo aqui, por isso que eu me confundo quando eu passo a ler as mensagens. O professor André Nicoliti entende que sim, e eu também concordo com ele, escrevo sobre isso. Quando o Código Eleitoral, quando o Código Eleitoral proibiu a decretação da prisão preventiva, é porque era possível alguém permanecer preso em flagrante. A razão, o sentido da proibição do sistema eleitoral, do Código Eleitoral, era esse, da não decretação, da não prisão preventiva. Mas agora que o juiz é obrigado, caso ele entenda que o cidadão deva permanecer preso, que ele é obrigado a converter então em preventiva, por razões óbvias, que essa preventiva da conversão nada mais é do que uma continuidade da prisão em flagrante. Então, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Entende o professor Nicoliti que sim, é possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva, da prisão em flagrante em preventiva no período eleitoral. Beleza? Sobre a prisão preventiva, senhores. A prisão preventiva deve ser analisada, segundo o professor Nicoliti, da seguinte forma, em 3 momentos distintos. Primeiro momento, hipóteses. Primeira coisa que deve ser analisada. É a hipótese cabe preventiva? Quais são essas hipóteses? Está lá no 313, incisos 1º, 2º e 3º, parágrafo único, e parágrafo único do 212. Perdão, do 312. Depois, pressupostos, 312, segunda parte. Depois, fundamentos, 312, primeira parte.
Vamos às hipóteses de cabimento. Primeiro, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Regra geral, não tem maiores problemas. Segunda hipótese, reincidência em crime doloso. O professor André Nicoliti, que é o inciso segundo, reincidência em crime doloso. O professor André Nicoliti considera esta hipótese como inconstitucional. Tomem nota disso. Inconstitucional para o professor Nicoliti esta hipótese de reincidência em crime doloso como hipótese de preventiva. Para ele não cabe. Inciso terceiro, para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência decretadas em caso de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência. Cuidado! Atenção, vou repetir. Muito cuidado. Esta hipótese do inciso terceiro, o professor André Nicoliti mudou de posicionamento. Antes, ele entendia que este dispositivo deveria ser comungado com a hipótese do inciso primeiro, que só caberia, nesta hipótese, se o crime fosse punido em tese com pena superior a 4 anos. O professor André Nicoliti mudou de posicionamento. E me parece a mudança acertada. Porque senão não teria sentido existir o inciso terceiro. Deixaria a regra do inciso primeiro. Beleza? Exatamente, o Marco Antônio está correto. Ele deixou de ser minoritário e passou a adotar o posicionamento majoritário. Para ele, agora, basta que haja descumprimento de alguma medida protetiva anteriormente decretada. Porém, não toda medida protetiva. Este é um aspecto que merece atenção. Para ele, só cabe a preventiva nesta hipótese por descumprimento de alguma medida protetiva relativa à segurança ou à liberdade da vítima. Vou repetir. Para ele, só cabe a preventiva na hipótese de descumprimento de medida protetiva relativa à segurança ou liberdade da vítima. Perfeito? Esta é a mudança de posicionamento. Quarta hipótese, que é a do parágrafo único. Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, hipótese em que o preso, obviamente, será posto em liberdade imediatamente após a sua identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Ora, esta é uma hipótese, uma situação que o professor Nicoliti critica, mas que não considera aí incondicional. De todo modo, não esqueçam que existe uma previsão semelhante para a temporária. E neste caso, a diferença é que a temporária está limitada àquele rol taxativo. E aqui na preventiva não, é mais amplo. Tá certo? De todo modo, se estiver dentro do rol taxativo, deve ter preferência a temporária, até pela existência de um prazo e, portanto, é mais favorável ao investigado. Ok? Sigamos. A última hipótese, que é a do parágrafo único do 212, quando houver descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Beleza? Ele também não critica, mas temos que ter cautela aqui. Segunda etapa, pressupostos. É o que a doutrina chama, e ele concorda, de fumus commissi delicti, ou a fumaça do cometimento do delito. Nada mais é do que o binômio indícios de autoria e prova da materialidade. Fundamentos. Periculum libertatis, ou perigo na liberdade do suposto autor, ou do autor. Quais são os fundamentos? Garantia da ordem pública e da ordem econômica. O autor, professor Nicoliti, considera como inconstitucional, como boa parte da doutrina. Eu também considero inconstitucional, pela mesma razão anteriormente mencionada, porque esta não é uma finalidade cautelar. Esta é uma finalidade de prevenção geral, que é típica da pena e não de uma medida cautelar. Perfeito? Ele considera como constitucionais apenas dois fundamentos: conveniência da instituição criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Além desses fundamentos, o professor Nicoletti não trabalha outros, mas eu considero, quando eu escrevo sobre isso no meu livro, eu considero a necessidade de um outro fundamento, ou fundamentos negativos. Este eu chamo de fundamentos positivos, ou prefiro chamar de pressupostos, e outros de pressupostos negativos, que é exatamente a... Bem, vamos falar sobre isso depois, eu estou aqui direto ao ponto, é a doutrina do Nicoletti. Vamos lá. Sobre a prisão temporária, eu destaquei apenas um aspecto, que é interessante, que é um posicionamento bastante particular do professor Nicoletti. Como nós temos a previsão do 313, inciso 1º, que é aquela primeira hipótese geral de cabimento da preventiva nos crimes com pena em abstrato superior a 4 anos, o professor André Nicoletti entende, bem como um outro momento em que a Lei 12.403 passou a estabelecer que as hipóteses de prisão cautelares são preventiva e temporária, o professor André Nicoletti entende que este passou a ser o parâmetro de pena para ambas as medidas cautelares prisionais e que, portanto, deve também ser o parâmetro para a temporária. Logo, o rol taxativo da Lei 7.960, que trata da prisão temporária, sofreu uma redução. Para ele, os crimes daquele rol, cuja pena máxima em abstrato sejam inferiores a 4 anos, igual ou inferior a 4 anos, não caberá mais prisão temporária. Vou repetir. Para o professor André Nicoletti, só cabe prisão temporária nos crimes daquele rol cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Ficou claro isso? Este é o aspecto que merece destaque. Tranquilo? Sigamos? Vamos lá. Por fim, eu queria destacar uma coisa muito interessante. Qual que é a viagem, pessoal? Essa ideia dele, não sei se isso pode ser considerado viagem. Eu acho que é um posicionamento bastante interessante. Acho que é defensável, sinceramente. O parâmetro das medidas cautelares prisionais realmente é a preventiva. Eu acho bastante razoável. Fiança e o delegado de polícia. Esse cara está legislando além de julgar? A lei traz requisitos próprios? Sim, traz requisitos próprios. É verdade, mas aqui são parâmetros, hipóteses de cabimento. Ele está trabalhando com hipóteses de cabimento. As hipóteses de cabimento são genéricas na preventiva e na temporária são hipóteses específicas de crimes. Ele entende que o parâmetro da preventiva de pena deve servir para a temporária e deve ser conjugado. Somente aqueles crimes do rol, da lei de prisão temporária, cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Beleza? Tranquilo? E lá tem vários crimes, com pena mínima, com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, tá? Inclusive, crimes previstos no artigo 7º lá da Lei 8.137. Beleza? Vamos lá, pessoal. Cuidado, tá, pessoal? Interpretação não é exatamente legislação, não é legislar. O juiz tem sim liberdade para fazer isso. Não é exatamente ativismo judicial. Precisam ter cuidado com isso. Certo? Vamos lá. Queria destacar 3 posicionamentos que me chamaram muita atenção do professor Nicoletti em relação à fiança e o posicionamento do delegado de polícia. Primeiro posicionamento. Eu vou fazer em forma de pergunta. O delegado de polícia pode conceder fiança no caso de concurso de crimes formal ou material em que a soma seja superior a 4 anos? Concurso de crimes
em que a soma seja superior a 4 anos. Vou direto ao ponto mais grave. Em caso de crime, de concurso material, vamos direto ao ponto. Para o professor André Nicoliti, a resposta é sim. Considerando, como diz a colega Duda, ele deve, o delegado, considerar a pena máxima em abstrato isoladamente. Desde que a pena seja considerada isoladamente, esteja dentro desse parâmetro, não tem nenhum problema de o delegado estabelecer a fiança. Beleza? Anotem esses 3 pontos. Primeiro, o delegado de polícia pode sim arbitrar a fiança, mesmo no caso de concurso material de crimes, desde que as penas isoladamente consideradas sejam iguais ou inferior a 4 anos. Ok? Segundo, em forma de pergunta, o delegado de polícia pode dispensar a fiança quando o autuado em flagrante for hipossuficiente economicamente? Sim, é minoritário. Esta é a pergunta. Resposta, por incrível que pareça, é minoritário. Segunda pergunta que eu fiz, ele pode dispensar? Ou, de outro modo, ele pode aplicar, por analogia, o artigo 350 do CPP? Por que o 350? Porque o 350 fala exclusivamente no juiz. O juiz pode dispensar. Senhores, resposta do professor Nicoliti. Sim, ele pode dispensar. O delegado pode dispensar, sim, a fiança. E eu concordo com ele. Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso. Eu tenho uma coluna semanal. Todo sábado sai uma coluna, um artigo que eu escrevo com o meu coautor, o professor Bruno Taufner Zanotti, no Empório do Direito. E eu escrevi um artigo sobre isso, tá? Sobre a possibilidade de o delegado dispensar a fiança. Evidente, seria uma discriminação injustificável, tá certo? Terceira pergunta, já fiz 2. Concurso material, o delegado pode, desde que considere isoladamente a pena e esteja dentro do parâmetro legal. Segundo, pode dispensar? Resposta, sim, pode, aplicando por analogia 350 do CPP. Terceira pergunta, o delegado de polícia pode conceder fiança em crimes punidos com detenção, com pena de detenção superior a 4 anos? Vou repetir a pergunta. O delegado de polícia pode conceder fiança em crimes punidos com detenção superior a 4 anos? Resposta. Segundo o professor André Nicoliti, a resposta é sim. A mudança feita pela legislação foi de ampliação dos direitos fundamentais do imputado. Infelizmente, não trouxe essa previsão, mas deveria. Veja, deixou de ser a qualidade da pena e passou a ser a quantidade. E além da quantidade, veja que, como regra, o limite de 4 anos, a qualidade é mais gravosa, é reclusão. Porém, existem crimes punidos com detenção superior a 4 anos, inclusive 5 anos de detenção. Tá certo? Mas, nesta hipótese, entende o professor André Nicoliti, e eu concordo com esse posicionamento, não poderia haver uma interpretação prejudicial aos direitos fundamentais do imputado, já que a mudança legislativa foi exatamente para beneficiá-lo. Portanto, hoje nós temos o seguinte cenário em relação a isso. Sendo punido com reclusão, só até 4 anos. Sendo punido com detenção, qualquer que seja a quantidade de pena. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Boa sorte aos que, se faz tempo que começou, acaba de terminar, tá certo? Começou às 22 horas
falamos hoje sobre prisão. Amanhã eu estou viajando para Belém e encontro vocês lá. Aproveitem esse último dia, aproveitem as últimas horas e deem um gás aí, lendo legislação seca. Eu, no lugar de vocês, daria uma lida. E aproveitem para fazer a inscrição, quem não fez ainda, no aulão Delta Pará, que vai ter um grupo lá fantástico, muita gente boa. Eu estarei por lá, Rogério Sanches participando, Matheus Carvalho, professor Bruno, Vinícius, Valente, uma galera muito boa, professora Aninha, muita gente boa, tá certo? Um grande abraço, boa noite e bons estudos, pessoal. Até mais!